resistir, suportar a dor da realidade dura e fria. Com grandes ou pequenas coisas eu sou pó, e sem a água viva não teria vida. Eu reconheço, eu não mereço tal favor vindo de ti. A tua graça me constrange e me ensina a confiar e descansar. Ainda que uma nuvem de aflição vir pra me desestruturar, tudo coopera pra o meu bem, tudo coopera pra o meu bem. Mesmo que incontrolável seja vontade de parar, tudo coopera pra o meu bem. Tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz. Como crer que meu sofrer me servirá pro bem em algum momento? Prefiro achar que Deus está me preparando para um novo tempo. O inventor de tudo sabe como agir. Seu plano não se frustra e jamais se perde. Ele é perfeito e rumo à eternidade nele vou viver. E assim a vida faz sentido. Eu já posso confiar e descansar. Ainda que uma nuvem de aflição vir pra me desestruturar, tudo coopera pra o meu bem, tudo coopera pra o meu bem. Mesmo que incontrolável seja a vontade de parar, tudo coopera pra o meu bem. Tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz. Como entender, como explicar tanto cuidado, tanto zelo para comigo? Tua graça me mantém de pé. Amor imensurável, amor que me guarda onde quer que for e me esconde em teus braços, Senhor. Ainda que uma nuvem de aflição vir pra me desestruturar, tudo coopera pra o meu bem, tudo coopera pra o meu bem. E mesmo que incontrolável seja a vontade de parar, tudo coopera pra o meu bem. Tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro dessa nossa série Cristianismo Radical. Nós estamos tratando sobre aquilo que é raiz do cristianismo, sobre conceitos, sobre doutrinas que estão no mais profundo dos substratos do cristianismo, aquilo sobre o qual nós fincamos a nossa fé e podemos avançar com certeza de que nós estamos seguindo a verdade. Nós estamos aí numa sequência e eu desejo que você assista essas nossas conversas e, mais do que isso, que Deus fale com você através da palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é um tema que é também raiz do cristianismo, como todos os outros que nós estamos tratando. Hoje nós vamos falar da importância do Espírito Santo para o cristianismo. Veja, o Espírito Santo é um tema tratado ao longo de toda a Bíblia. Se você pega aqui o texto sagrado, você vai perceber que o Espírito Santo já está lá em Gênesis capítulo 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E você vai perceber no Novo Testamento, de maneira muito especial, que o Espírito Santo aparece várias vezes. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, são citados mais ou menos 88 vezes o Espírito Santo. No Novo Testamento, existem aproximadamente 325 citações do Espírito Santo. No Novo Testamento, a proporção é 10 vezes maior que no Antigo Testamento, demonstrando como o Espírito Santo era essencial para o nascimento da igreja cristã. Mas assim como o Espírito Santo era essencial para o nascimento da igreja cristã, ele também é essencial para o momento em que nós estamos vivendo, para esse momento final da história do cristianismo, para a volta de Jesus. Há um teólogo que disse algo muito interessante, muito preocupante. Ele disse o seguinte: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que eram feitas deixariam de ser feitas. Mas se o Espírito Santo fosse retirado da igreja atual, 95% das coisas que são feitas continuariam sendo feitas e ninguém sentiria falta. É triste isso, não é? Mas é uma triste realidade. Porque muitas vezes nós estamos seguindo a nossa vida sem esse poder do Espírito Santo, que é tão importante para que a gente possa ter fidelidade a Deus e avançar na pregação do Evangelho para que o nosso Jesus volte logo. É por isso que eu quero tratar com você hoje da importância do Espírito Santo. E eu quero fazer isso a partir de uma história da Bíblia, de uma história dos primeiros momentos da igreja cristã. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Atos, no capítulo 19. Atos, capítulo 19, tem uma história lindíssima a respeito da atuação do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos. E com essa história a gente consegue aprender muito a respeito da nossa própria necessidade do Espírito Santo. Abriu aí em Gênesis capítulo 19, então nós vamos começar a ler aqui, vamos ler os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 4, até o versículo 5, leia comigo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Que texto interessante, não é? Paulo estava chegando em Éfeso para pregar o Evangelho, para fazer com que o cristianismo se desenvolvesse ali. E entender
o que era a cidade de Éfeso, qual era o contexto social em que Paulo estava chegando para pregar, é muito importante para a gente ter a real dimensão do trabalho do Espírito Santo naquela cidade. Éfeso era uma das principais cidades daquela região. Ela já não era, nesse período aqui em que a história estava acontecendo, a principal cidade comercial, mas ela ainda era muito importante. Éfeso era um centro de várias rotas que ligavam norte a sul daquela região. Portanto, era uma cidade onde muitas pessoas passavam. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade em que muitos idiomas eram falados na rua. Além disso, Éfeso era uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, tinha todas aquelas consequências de uma cidade em que chegavam muitos navios e saíam muitos navios. Era uma cidade com muita corrupção, uma cidade com muita imoralidade. E foi nesse contexto social que Paulo chegou para pregar. Mas não só isso, porque existia um contexto religioso que dificultava mais ainda o trabalho de Paulo e dos primeiros cristãos. Éfeso era a sede de adoração à deusa Diana. Existia um grande templo de Diana em Éfeso, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No templo de Diana, lá em Éfeso, acontecia a adoração àquela deusa. Inclusive, a estátua de Diana que estava dentro do templo, segundo a tradição, tinha caído direto do céu ali no templo. Então, a adoração a Diana era muito forte, ela era a principal deusa da cidade. E existiam muitas pessoas que ganhavam dinheiro a partir de mágicas feitas em nome de Diana. Então, tenta juntar tudo isso aí. Éfeso era uma cidade portuária, Éfeso era uma cidade cosmopolita, muita gente vinha ali de vários idiomas, de muitas cidades, muitos países. Era uma cidade cuja adoração pagã era extremamente forte. A deusa Diana era adorada em toda a cidade e muita gente ganhava dinheiro com essa adoração. Se você soma tudo isso, você vai perceber que pregar o cristianismo naquela cidade não era algo fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Alguns anos depois, a cidade de Éfeso, que era uma cidade de adoração a Diana, passou a ser um dos principais centros cristãos do mundo. Ali no 1º século, a cidade de Éfeso era um ponto de pregação do cristianismo fortíssimo. Ou seja, o Espírito Santo trabalhou de tal forma em Paulo e nos primeiros cristãos, que de uma cidade pagã, Éfeso passou a ser uma cidade cristã. Isso já nos fala um pouco, ou nos fala muito, a respeito do poder do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo transformou a cidade de Éfeso, ele pode transformar a sua vida também. Não existe nenhuma vida que seja difícil demais de ser transformada, que o Espírito Santo não consiga transformar. Mas nós vamos aqui para o texto, porque nós lemos que Paulo chegou em Éfeso, e ele encontrou um grupo de cristãos, de discípulos, aqui o texto bíblico fala, alguns discípulos. E ele perguntou, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles deram uma resposta interessante, né? A gente nunca ouviu falar do Espírito Santo. Paulo então começa a ensiná-los a respeito do Espírito Santo. E ele pergunta, vocês foram batizados em que batismo? E eles respondem, no batismo de João Batista. São discípulos de Jesus que foram batizados por João Batista, mas que eram discípulos do Cristo porque conheceram a história de Jesus depois, possivelmente conheceram o próprio Cristo. Mas o que Paulo fala para eles é interessante, porque ele diz o batismo de João foi um batismo de arrependimento. E o próprio João, se você olha lá em Marcos capítulo 2, tinha dito, olha, o meu batismo não é suficiente, porque virá aquele que batizará vocês com fogo. Eu batizo com água, João Batista dizia, mas virá aquele que batizará vocês com fogo. João Batista sabia que o Espírito Santo precisava ser derramado sobre a igreja, e aqueles homens eram batizados
no batismo de João, mas ainda não tinham sido batizados em todo o conhecimento, ou com todo o conhecimento que eles poderiam ser. É por isso que Paulo rebatiza aqueles homens, quando eles tiveram o conhecimento do Espírito Santo. E aí continua a história. Leia comigo, volta comigo aí para a Bíblia, não fecha a tua Bíblia, tá? Atos 19, a partir do versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Versículo 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Interessante que quando Paulo impôs as mãos sobre eles, quando Paulo os batizou, eles começaram a falar em línguas, diz aqui o texto bíblico. E logicamente essas línguas aqui são idiomas. Eu falei para você no começo que Éfeso era uma cidade cosmopolita, tinha muita gente passando por lá, de vários países, e a pregação do evangelho precisava do dom de línguas. Então eles começaram a falar outros idiomas para que a mensagem avançasse naquele local. E aí a Bíblia diz que Paulo começou a pregar na sinagoga e ele foi rejeitado. E ele não deu muita ênfase para aquela rejeição, ele simplesmente mudou de local e continuou pregando. A Bíblia diz que durante 3 meses ele argumentou convincentemente, depois passou mais um bom tempo pregando o evangelho ali, porque ele queria que o evangelho avançasse e Éfeso se tornasse um centro cristão. Mas agora chega um momento do texto que eu gosto demais, que nos dá uma clara percepção do que o Espírito Santo faz na vida de um cristão. A partir do versículo 11, leia comigo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Que coisa linda, não é? Paulo, ou Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. A palavra milagres aqui no texto grego é a palavra dinamis. A mesma palavra que dá origem à nossa palavra dinamite. É um poder que explode as forças do mal e que estabelece o reino de Deus. Mas essa palavra dinamis também é usada em outro momento no livro de Atos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Lá está escrito, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder lá em Atos 1, 8 é a palavra dinamis. Ou seja, o poder que estava em Atos 1, 8 também estava sobre Paulo aqui em Atos 19. E é esse poder que vai transformar a vida e que vai nos dar condições de pregar esse evangelho e de viver esse evangelho. O apóstolo Paulo tinha tanto o Espírito Santo na sua vida que as pessoas levavam peças de roupa de Paulo e essas peças faziam milagres. Logicamente não as peças de roupa, mas o Deus que estava representado por aquelas peças. Mas algumas pessoas observaram que Paulo tinha muito poder. E como eu te falei, quando eu estava descrevendo Éfeso, tinha muita gente que fazia milagres em nome de Diana e ganhava dinheiro com isso. E eles começaram a observar que o Deus a quem Paulo pregava, o Deus de quem Paulo falava, era muito mais poderoso do que Diana. E eles tiveram uma ideia. Leia comigo, a partir do versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam.
Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? O endemoniado então saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram de casa nus e feridos. Veja que cena, que se não fosse trágica, seria cômica. Aqueles homens, filhos de um sacerdote, achavam que pronunciando o nome de Jesus, eles teriam o mesmo poder que Paulo. Aliás, existia entre os judeus uma tradição que dizia que se você pronunciasse o nome sagrado de Deus, você conseguiria fazer coisas extraordinárias. Mas essa era só uma tradição, porque aqueles homens, baseados nesse conceito, começaram a tentar expulsar os demônios para ganhar dinheiro com a seguinte fórmula: eu expulso você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles achavam que poderiam ter o poder de Jesus por tabela. Eles achavam que poderiam ter o poder de Jesus só falando o nome de Jesus. Mas não é assim que o poder do Espírito Santo cai sobre nós. E naquele momento os demônios deram uma resposta com a qual a gente tem alguma coisa a aprender. Eles disseram: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? Que pergunta interessante, não é? Os demônios estavam dizendo, em outras palavras, o seguinte: Jesus, nós sabemos que é Deus. Nós também sabemos que Paulo é um servo desse Deus. Mas vocês não são servos dele coisa nenhuma. Querem usar o nome dele, mas não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. Sabe, quando eu leio esse trecho aqui da Bíblia, eu sempre me lembro de Tiago 4,7. Lembra o que está escrito lá? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E agora perceba, em Atos 19:15, você tem um grupo de pessoas dos quais o diabo zomba. E em Tiago 4,7, você tem um grupo de pessoas dos quais o diabo foge. Em Atos 19, esse grupo de pessoas dos quais o diabo zomba eram pessoas que achavam que poderiam usar o poder do Espírito Santo apenas porque tinham um nome de cristãos, apenas porque pronunciavam palavras sagradas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o cristianismo não é o que você fala, o cristianismo é o que você vive. Você precisa viver com Cristo para que o poder dele ou para que ele use você e faça de você o que ele quiser. É como fazia com Paulo, milagres através de Paulo. E se você conhece a Deus, ele vai fazer milagres através de você. Por isso que Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu quero fazer uma pergunta muito simples para você agora. De que grupo você faz parte nesse momento? Do grupo daqueles de quem o diabo zomba ou do grupo daqueles de quem o diabo foge? A grande diferença é: você se relaciona com Jesus ou não? Você apenas carrega o nome de Jesus na camiseta, num adesivo no seu carro, ou você realmente anda com ele? Você realmente tem intimidade com ele? Aqueles homens saíram envergonhados daquele lugar. E o nome de Deus foi exaltado quando pessoas que não tinham comunhão com ele tentaram usar de maneira espúria. Mas o texto continua. E agora a gente caminha para o final dessa história tão bonita. A partir do versículo 17 diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Coisa interessante, não é? Quando o cristianismo verdadeiro foi pregado, não foi o nome dos apóstolos que foi engrandecido, foi o nome de Deus. E no versículo 18 continua:
muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, que esse chegou a 50.000 dracmas, ou denários. Olha que cena final dessa história. Os homens começaram a perceber o poder que Deus tinha através de Paulo. E quando eles perceberam o poder que existia naquela nova crença que estava nascendo ali, no cristianismo, ou no caminho, como era chamado, eles se converteram. E sabe qual foi o grande sinal de conversão? Aqueles homens e mulheres que trabalhavam com a magia de Diana, que usavam livros de magia para ganhar dinheiro, jogaram seus livros na fogueira por amor a Jesus. E a Bíblia diz que a soma daqueles livros que foram jogados na fogueira era de 50.000 denários. Você sabe quantos anos de trabalho correspondiam a 50.000 denários? Cerca de 136 anos de trabalho. Era muito dinheiro. Mas, queridos, quando aqueles homens encontraram Jesus Cristo, quando eles conheceram de verdade a Deus, não existia mais nada para eles que fosse tão valioso quanto Jesus. E aí eu pergunto para você, você tem alguma coisa na sua vida que é mais valiosa do que Jesus? Há alguma coisa na sua vida da qual você não quer abrir mão em nome de Jesus? Aqueles homens nos mostram que Jesus deve ser o que nós temos de mais valor na nossa vida. Existe uma história de um chinês chamado Lao Tse. Aquele chinês conheceu a Bíblia e foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele tinha um grande sonho. Ele queria pregar o Evangelho, mas ele tinha alguns impedimentos. Ele não sabia ler. E ele tinha um problema que fazia com que ele não conseguisse decorar as coisas. Ele tinha muito problema com isso. Ele não sabia ler e tinha uma memória fraca. Mas a história conta que aquele homem, o Lao Tse, ele um dia, num sábado, parou e disse: eu vou orar, porque eu preciso ser batizado pelo Espírito Santo, eu quero pregar o Evangelho. E a história diz que ele começou a orar de manhã, bem cedo no sábado, e ele orou muito tempo, ele orou com fervor, ele pediu a Deus que o ajudasse a compreender a Bíblia, que o ajudasse a ler a Bíblia. E numa certa altura do seu dia de oração, ele ouviu uma voz nítida na sua mente dizendo: leia o Salmo 62. Como assim ler o Salmo? Eu não sei ler. E ele ouviu mais uma vez: leia o Salmo 62. Então ele abriu a Bíblia no Salmo 62 e, para sua surpresa, ele entendeu a primeira palavra, entendeu a segunda, e ele começou a ler e a entender tudo. E ele leu todo o Salmo 62. Mas mais do que isso, ele decorou o Salmo 62. A história diz que ele saiu correndo da sua casa e foi até a casa do líder da sua igreja e disse: olha, eu aprendi a ler e eu aprendi a decorar as coisas. E ele recitou o Salmo. E ele passou a estudar a Bíblia, a ler mais a Bíblia e a pregar o Evangelho. E naquele ano, queridos, 180 pessoas foram batizadas como consequência do trabalho direto do Lao Tse. O poder do Espírito Santo caiu sobre ele. E ele fez maravilhas, ou Deus fez maravilhas através dele. Sabe, nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade enquanto cristãos. Nós não precisamos de mais dinheiro. Nós não precisamos de mais saúde. O que nós precisamos de mais é de mais do Espírito Santo. Porque, queridos, se a gente não tiver mais dinheiro, isso não interfere na nossa salvação. Se nós não tivermos mais saúde, nós podemos ser salvos assim mesmo, mas se faltar o Espírito Santo, nós vamos ter sérias consequências eternas. Eu quero orar com você e pedir que o mesmo poder que batizou Paulo,
o mesmo poder que batizou Gao Tse, batize a mim e a você nesse momento. Você pode fechar os olhos? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo, Pai, para que o Senhor nos use da forma como o Senhor quer. A nossa vida está aberta. Nos batiza agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.